é uma fenda temporal? Uma fenda temporal, preste atenção, tá? Para a gente encerrar o assunto, ó. Fenda temporal é quando o passado, o presente e o futuro se intercalam. A nossa vida é como se fosse a cebola. A cebola é cheia de casca. Você tira uma casca, tem outra, 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 tem outra até acabar. Então seria uma casca de cebola, seria um pé de banana. Pé de banana do mesmo jeito. Você tira uma casca, tem outra, tem outra, tem outra, tem outra. Então, fenda temporal seria por relâmpagos ou conotação de planetas, haveria uma fenda temporal. Foi o que houve na ressurreição dos mortos, quando Cristo morreu. Cristo disse: Pai, Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Pai, eu entrego o meu espírito em tuas mãos. Aí ele, quando ele morreu, deu um terremoto. E a Bíblia diz, escrito em aramaico, o único livro escrito do Novo Testamento em aramaico, mostrando a sua força, é o de Mateus. Então o livro de Mateus diz que os mortos se levantaram dos seus túmulos e foram visitar os seus parentes. Como? Não foi o corpo, porque o corpo já tinha estragado, nem um monte de defunto. Não, foi a alma deles, o espírito deles. Então isso aí é chamada fenda temporal. Quando Cristo morreu, ele fendeu. Aí a cortina do templo, que representava o templo santo dos santos, foi fendida de alto a baixo. O próprio templo, segundo a história, foi fendida. Não foi só a cortina, não. O próprio chão do templo fendeu. O próprio chão do templo fendeu. Isso deve ter acontecido em vários lugares no mundo. E aí os mortos se levantaram das seus túmulos, muitos dos santos, segundo o texto, muitos dos santos se levantaram dos seus túmulos e foram visitar seus parentes. Aí o texto encerra, não diz se voltou, se não voltou. Então está escrito na Bíblia, e está na briba e está na briba, está ali, está peçanha. Então não tem como discutir isso aí, tem ou não tem? Não, é porque, é o quê? Me diga, me dê uma explicação. Eu estou dando uma explicação para você. Uma explicação tabajara, informações privilegiadas. Isso foi uma fenda temporal. A morte de Cristo abalou todos os alicerces da estrutura, terra, céu, inferno e tempo. Foi. Abalou tudo. Cristo morreu no meio do tempo. Cristo morreu para o passado, para o presente e para o futuro. Cristo não morreu no passado, nem morreu no presente. Ali houve um tempo só, nem passado, nem futuro, nem nada. Um tempo só. É como se Abraão estivesse vivo, todo mundo estivesse vivo. Aí saiu rachando as coisas. E está escrito na Bíblia. O terremoto e o rachar também está escrito nos 4 evangelhos. Só que os mortos se levantando dos seus túmulos e indo visitar seus parentes só tem em Mateus. E Mateus é o único livro do Novo Testamento escrito em Araramamaicocó, aramaico, que era uma linguagem muito profunda da época, mostrando que quem escreveu esse livro era um sacerdote, tá entendendo? Era um cara de profundo conhecimento e ele estava falando na linguagem original. O resto do Novo Testamento foi escrito em hebraico, em grego, né? Em grego. Teve algumas partes que foi escrito um pedaço nisso, um pedaço naquilo, mas o resto praticamente foi em grego. Só o livro de Mateus no Novo Testamento foi escrito em aramaico. A questão do Velho Testamento é outra coisa, né? Então, assim, na Bíblia, no Velho Testamento, Deus proíbe os seres humanos de se comunicar com os mortos, porque diz que é pecado. O rei Saul comunicou com os mortos por meio assim. Então, Jesus também pecou, né? Que ele não se comunicou com os mortos. Qual foi o morto que Jesus Cristo se comunicou? Cristo mesmo disse: ninguém está morto. Moisés não está morto, Abraão não está morto, Abraão vive nos seus filhos. Qual foi o morto que Cristo se comunicou? Ou a Bíblia ela está se contradizendo aí, ou ela se... foi Moisés. Elias não está morto, né? Elias, ele está guardado em um planeta aí. Pode estar na Antártica. Agora, Moisés está mortinho da Silva. Então, Cristo pecou. E a Bíblia diz que Cristo não pecou. A necromancia, que é a invocação dos mortos, que era pecado. Porque quando você invoca os mortos, pode invocar os demônios dos mortos. Entendeu? Então, mas tem esse texto aí. E tem também lá no Apocalipse os mortos debaixo do trono pedindo para Deus fazer vingança do sangue deles.
Apocalipse fala que os mortos são com Deus. Sim, e por que eles ficam pedindo? Se vingue, cadê? Nosso sangue foi derramado, cadê? Mas o texto da Bíblia, eu não quero que você diga, eu quero que você diga qual é a explicação desse texto. Qual é a explicação? Os mortos se levantaram dos seus túmulos e foram visitar os seus antepassados. Vamos ver aqui o texto? Bora! Muitos dos santos que jazia há muito tempo mortos se levantaram dos seus túmulos, aqui ó. Muitos se levantaram vou até soletrar, seus túmulos. É porque os judeus proibiam de adivinhar, mas tinha equipamento de adivinhação. O tumim e o urim não era equipamento de adivinhação. Então tem que ver isso aí, tá? Porque às vezes a gente é assim. O que é da gente é de Deus, o que é dos outros é do diabo. E a gente faz a mesma coisa. A explicação é essa, que a morte de Cristo abriu um portal, um marco zero no tempo e no espaço. Cristina hoje está extraterrestre, velho. Tá demais. São seus túmulos. Mateus, livro de Mateus. Livro de Mateus. Ó, Mateus. Vamos ver aqui o texto, ó. Mas, não tô, se você, assim, alguém pensar. Mateus 27, 5, 2. Ó. E os sepulcros se abriram. E os corpos de muitos santos, se haviam morrido, foram ressuscitados. E diz mais, né? Mateus 27, 5, 2. Vamos lá. Mateus 27, 5, 2, ó. Mateus 27, 5, 2. Ó, 5, 2. É bom porque eu quero conversar, para nós tirar dúvida. Aquilo que a gente não sabe mesmo, né? E abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos seus santos que dormiam foram ressuscitados. E saíram dos seus sepulcros depois da ressurreição dele e entraram na cidade santa. E apareceram a muitos. É fantasma! Fantasma! Eles apareceram a muitos. Olha o texto. É porque a gente só aceita aquilo que a gente aceita. A Bíblia não se contradiz, ela se completa. Não é para a gente invocar mortos, nem viver através de mortos. Os mortos já passaram. Mas eles não estão mortos. Eles estão dentro de nós. Por isso que às vezes o que acontece com o pai, acontece com os filhos. Porque nós somos o nosso pai, somos a nossa mãe. Quando você, que é filho, se liberta, você liberta a sua mãe. Quando você se liberta de alguma coisa, seja o que for, emocional, financeiro, você também exalta seu pai e sua mãe. Abraão está vivo em nós. Abraão não é um defuntão. Se Abraão fosse um defuntão, ele nem osso tinha mais. Abraão vive nos seus filhos, naquele que crê nele. Eu vivo naquele que crê em mim, disse Cristo. Então, a nossa vida não se limita somente à carne. A nossa vida se limita a uma extensão muito grande. E essa extensão é multidimensional. E existe fendas no tempo e no espaço, sim. E a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é maravilhosa, ela mostra. Possa ser que a gente não acredite, mas que ela mostra, ela mostra. E às vezes a gente passa as ventas para lá, passa as ventas para cá e não se acorda. Cristo morreu além da carne. Cristo não morreu no ano 0. Cristo não morreu no ano 33. Cristo morreu no século dos séculos. Cristo morreu, e tem um texto na Bíblia que diz que Cristo morreu fora do tempo. Tem um texto na Bíblia, quem é que me lembra desse texto? Diz assim que Cristo morreu pelos mortos, pelos vivos, que iam nascer, por aqueles que morreram, até por aqueles que não conheceram a Ele. Cristo morreu fora do tempo. Tem um textozinho, um outro texto, que quiser me lembrar aí e souber, né? Glória a Deus, pastor, aleluia. Cristo é muito mais do que aquela carne. A carne de Cristo era só o templo. Ele disse, destrua esse templo que eu reconstruo. Cristo era muito mais do que aquele corpo, do que aquela barba, do que aquele nariz, do que aquelas ventas. Cristo era Deus encarnado dentro de um corpo físico. E esse corpo foi atemporal. Ele passou passado, presente, futuro. E aí houve uns treco-treco aí. Que houve. Você pode dizer, eu não acredito, não sei o que lá. Bem, você pode não acreditar. Mas está lá na Bíblia. Está na Bíblia. Agora não é você pegar e invocar os seus mortos, ficar invocando defunto lá no cemitério. Aí você poderia invocar demônios. Não dá para compreender essa lógica, não? Então, assim,
Presta atenção, tá? Tem coisas na Bíblia que a gente tem que compreender. Tem coisas na Bíblia que temos que compreender que, apesar de haver uma grande barreira entre nós, mas a barreira pode ser que tenha uma fenda temporal, um tipo de fenda no tempo. Você está entendendo? E a Bíblia mostra bem claro isso. Se levantaram, foram para a casa dos seus santos, foram vistos por pessoas, conversaram com muita gente. Quem foi esses santos? Quem será que se levantou? Quem foi que ressuscitou? Quanto tempo estavam mortos? Para que isto? Se uma parte ressuscitou, por que outras não ressuscitaram? Que poder foi esse tão grande que foi explodido na cruz do Calvário, que fez defuntos de 30, 40, 50, 80 anos mortos ressuscitarem? Quando a Bíblia fala santos, ele está falando de antigos profetas. Eliseu, Ezequiel. Você está entendendo? Senhor? A Bíblia é maravilhosa, né? A Bíblia é maravilhosa. E meditar nela é maravilhoso. Tem algum comentário aí para eu ler? Você tem algum comentário? Pode comentar, que eu leio aqui, tá? Então, tem isso aí, sobre esse temporal aí, né? Obrigado, pastor, por esclarecer o assunto tão profundo. Maravilhoso. 2 Coríntios 5,14, diz o que, Cristina? 2 Coríntios, que Cristo morreu no tempo, no espaço, ó. 2 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios, quanto? 5,14. 5, KK, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morremos. Então Cristo morreu. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, mas para aquele que ele morreu e ressuscitou. Mas ele morreu e ressuscitou o temporal, né? Que ele fala assim, que ele morreu fora do tempo. É um texto que eu me lembro, mas eu não sei aonde. Mateus 27, versículo 2, é o que eu estou lendo, né? Hoje no YouTube são tantos profetas que dá medo. Estão profetizando muita merda, né? Mas o que é que pode fazer? Às vezes não é palavra de Deus não, tá? Mas o cara profetiza o que quer, né? E às vezes é de Deus. Então a gente fica na calado, que a gente não sabe quem é que está falando pelo Espírito de Deus, quem é que está falando através do seu próprio Espírito, né? Então essas coisas aí a gente não se mete não. É bom, né? Que a gente tenha essa misericórdia de Deus. Messi. Misericórdia. Com 15 dias da morte, eu sonhei com minha mãe. Até 45 dias. Veja aí, sonhar com pessoas que já morreram antes dos 40 dias. Joilson de Assis, dá uma olhadinha, tu vai ver mistérios aí. Porque eles vão embora depois dos 40 dias. Eles podem ir embora depois dos 40 dias. Eles podem ir até com 10. Com 15 dias de morta, eu sonhei com minha mãe e eu falei a ela que ela estava morta. E ela me falou que sabia, porque o diabo falou a ela. A partir desse dia, eu acho que a pessoa que morreu pode aparecer. Geralmente eles aparecem antes dos 40, depois eles dão uma pausazinha. Mas eles podem aparecer a vida toda para a pessoa. Isso é polêmico, né? Eu acho. Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender a sua palavra, a divina palavra, tá? A questão é, seja um bom filho, seja uma boa mãe, enquanto está vivo, né? Essa é outra questão, mas tem essas observaçõezinhas aí, né? Então. Olha aí, pastor, pastor, aqui é ao vivo, nós estamos ao vivo, né? O meu filho sonhou com meu pai abençoando ele. Amanhã faz um mês que meu pai faleceu. Então ele não foi embora ainda. Só vai embora depois dos 40. Se ele quiser, né? Assim, antes ele vai, mas até os 40. Cristo só subiu aos céus depois dos 40, é uma lei. Veja aí, pessoas que faleceram
antes de 40 dias, Joilson de Assis. Eles aparecem muito. Então, o seu avô deu uma bênção genética ao seu filho. Ele realmente apareceu a ele e deu uma bênção genética. Os judeus acreditam que é o anjo. Eu acredito que é a própria pessoa, tá? A pessoa não para de existir, gente. A gente sofre, mas ele é uma passada de dimensão, muito sofrida para nós, né? Esse mês de novembro e dezembro se sonha muito com gente que já faleceu. Aí depois, lá em agosto, aí tem na semana santa, né? Antes da Semana Santa é o quê? As pessoas sonharam muito com mortos. Desde o dia 20 de novembro, isso vai até dia 24, 25 de dezembro. O planeta não vai virar fêmea, né, agora? Ele vira fêmea. Então, está explicado aí, né? O coração sente quando é de Deus. Sim, sente. Sente. Sua mãe aparecer para você te chamando de sacerdote, meu sacerdote, seria só memória? Apertando sua mão, que sua mão amanheceu até com a mão apertada, e ela, com o jeito dela, meu sacerdote, seria o quê? O demônio? Satanás? Memórias? Ou seria um temporal? Ou ela tem direito de fazer isso até os 40 dias? Porque Cristo ficou até 40 dias. Por que Cristo não ficou 80? Por que Cristo não ficou 90? Por que Cristo não ficou 33? Porque Cristo só foi embora com 40 dias. Você nunca parou para pensar nisso, não? Por que Cristo ficou 40 dias? Porque é uma lei. E essa lei os judeus sabem, os egípcios sabem. E a Igreja Católica sabe também. Os antigos católicos sabiam. Por isso que tem a missa de 7º dia, até de 30º dia, para acalmar essa situação aí. Por isso que eu vou falar para vocês depois da missa, né? Ver zumbi já é outra coisa, é demônio. Zumbi é demônio hereditário. É demônio de fracasso, de deformação emocional. Tem que saber como é que você viu, né? Deus o abençoe, pastor. Obrigado, Patrícia. Glória a Deus. Estou aqui. Pode comentar que eu leio, tá?